na aula de hoje vou estar lhe ensinando como criar um backup do nosso sisteminha feito no Excel. Eu vou estar lhe ensinando como criar uma cópia de segurança. É muito importante que a gente possa ter essa cópia para se prevenir de perdermos o arquivo original. Também vou estar lhe ensinando como é que a gente pode estar ajustando o botão cadastrar. Estamos com um pequeno bug e eu vou estar lhe ensinando como fazer esse ajuste. Também vou estar respondendo a dúvida do nosso amigo Vanderson Silva, onde ele diz: professor, mas tem uma dúvida quanto ao botão fechar. Tem como fechar somente o sistema e não todas as planilhas em uso no Excel? Pegando a dúvida do nosso amigo, também vou estar lhe ensinando como fechar somente o nosso programa. Se você trabalha com várias planilhas paralelas a este arquivo, eu vou estar lhe ensinando como fechar somente este arquivo. Se você está precisando aprender a criar um cadastro do zero no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo eu estou lhe ensinando como criar um cadastro do zero no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vou dar um duplo clique aqui para iniciar o nosso sistema. Observem a nossa tela splash que aprendemos na nossa aula passada. Na descrição desse vídeo estará o link da playlist completa. É muito importante que você possa assistir a todas as aulas para que você possa fazer tudo que eu tenho ensinado passo a passo. Então, primeiramente, a gente vai estar aprendendo a fazer o ajuste do bug que temos no botão cadastrar. Então, primeiramente, eu vou estar lhe mostrando o bug, ó. Então, vamos primeiramente cadastrar uma pessoa já existente na minha base de dados. Então, vou estar digitando aqui o Gleidson. Vou passar uma data de nascimento qualquer. Vou estar informando aqui, por exemplo, 28/3/1988. Ó. Ao clicar em salvar, observe, ó, registro duplicado. Então, aparentemente está funcionando o nosso botão cadastrar, pois na minha base de dados eu já tenho o Gleidson cadastrado. E vou dar um OK. Ó. Então, ele não vai aceitar eu cadastrar o Gleidson. Mas se eu informar o Gleidson Pereira, você sabe perfeitamente que ele vai aceitar, porque Gleidson e Gleidson Pereira basicamente são duas pessoas, já que o outro não tem sobrenome. Então, ao clicar em salvar, aí ele vai dar esse tipo de erro. Ó. A variável do objeto ou a variável do bloco it não foi definida. Ao clicar em depurar, vamos verificar o possível erro. Ó. Então, para que você entenda, aqui eu estou utilizando o método find. O método find é muito parecido com o procv na questão de erro. O procv, quando você passa um critério para ele e ele não encontra, ele retorna o quê? Um erro. E o find vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, eu estou utilizando o método find para verificar se tem alguém com um nome lá na minha base de dados. E é exatamente o que ele está fazendo. Ó. Ele está procurando quem? Ele está procurando o Gleidson Pereira. Só que o Gleidson Pereira não tem na minha base de dados. E aí, eu utilizei esse comando para verificar itens repetidos. Quando ele encontra, ele funciona perfeitamente. Ele me mostra que realmente a pessoa está duplicada. Mas quando ele não encontra, ele vai resultar nesse erro. Então, como é que a gente faz esse ajuste? Ó? Observe, ó. Vou clicar nesse redefinir para que a gente possa parar a nossa macro. E vamos fazer o ajuste. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic. Já estou dentro do evento clique do botão cadastrar. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Observe que eu vou pegar essa estrutura, vou dar um Ctrl X, recortei. E vou utilizar aqui um tratamento, ó, o erro, go to erro. Vou dar um enter. Essa função de tratamento é para que, se ocorrer um tipo de erro, eu vou estar tratando esse erro. Então observe, ó, aqui no meu range eu estarei informando quem, eu estarei informando primeiramente o objeto ao qual pertence esse intervalo. Os meus dados estão na minha planilha de número 2. Então eu estarei informando esse objeto, ó, planilha de número 2.range. Então, dessa forma, eu estou verificando quem dentro dessa minha planilha. E aqui dentro do meu cells, eu estarei informando também o mesmo objeto, ó, planilha 2.cells. E por que eu estou fazendo dessa forma? Observe que eu recortei a estrutura with. Então, eu devo estar informando quem os objetos a qual pertencem essas propriedades. E logo aqui abaixo dessa estrutura end-if, aqui vem o segredinho, ó. Observe que eu vou utilizar o exit sub e logo abaixo a variável que eu declarei lá junto do ou erro go to erro. E se ocorrer algum tipo de erro, aí sim você executa o que está aqui abaixo. Ó.
e estarei colando aquele comando, ó, with planilha2.activate. Então observe, ó, o endif que pertence a essa estrutura with está fechado logo aqui abaixo. Ó. Para ficar mais claro a você, quando eu digito uma pessoa que já está na minha base de dados, daquela forma que eu havia feito, estava funcionando perfeitamente. Quando eu digitava uma pessoa nova, ele não aceitava e resultava naquele erro. Então aqui eu estou fazendo um tratamento. Ó. Se ele encontrar aquela pessoa repetida, ele faz perfeitamente o que eu já estava fazendo. Se ocorrer algum tipo de erro, é porque ele não encontrou a pessoa. Aí sim, ele executa o comando aqui abaixo. Ou seja, continua com o processo de estar cadastrando uma pessoa nova. Ó. Então vamos fazer aqui a simulação. Ó. Vou clicar no símbolo do Excel. Observe que eu tenho o Gleidson. E vamos agora cadastrar o Gleidson Pereira. Ó. Vou estar clicando em cadastro. Vou informar aqui Gleidson Pereira. Vou passar uma data de nascimento qualquer. Vou informar aqui 28/3, por exemplo, de 2000. Ao clicar no botão salvar, agora sim, observe que não retorna mais aquele erro. Ó. Já faz aquela pergunta se eu realmente quero cadastrar a pessoa, sim ou não. Ao clicar em sim, observe, ó, dados cadastrados com sucesso. Ó. E em seguida, ele vai limpar os campos. Eu não lhe ensinei a criar a rotina para limpar os campos, até porque é uma rotina bem simples. E eu vou estar lhe mostrando como é que ela foi feita. Ó. Vou clicar em fechar e vou clicar em não. Ou seja, descarreguei apenas o formulário. Ó. Vamos clicar aqui em desenvolvedor. Visual Basic. Então lá no finalzinho do meu código vai ter uma rotina para limpar os campos. Ó. Ao clicar sobre ela e ao clicar em definição, observe. Ó, essa rotina eu vou estar deixando junto do nosso arquivo auxiliar. Lembrando que para que você possa baixar o arquivo auxiliar, é necessário que você clique nesse primeiro link que vai estar no comentário fixado. O arquivo auxiliar está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar, é necessário que você seja cadastrado. E a você que está me assistindo, eu vou lhe dar uma ajuda. Ó. E para você que não conseguiu ainda baixar o arquivo auxiliar, você pode informar o seu e-mail nos comentários ou pode estar me enviando um e-mail para programadorexcelvba@gmail.com, que eu estarei lhe enviando o link do arquivo auxiliar. Então, muita atenção, ó. Nas primeiras 24 horas, quem informar o e-mail nos comentários estará recebendo o link do arquivo auxiliar por e-mail. Voltando ao nosso projeto, vou clicar em exibir Project Explorer. Vou dar um duplo clique aqui em FRM principal. Então, o nosso amigo ele ficou com uma dúvida. E talvez essa dúvida seja a mesma dúvida que você pode estar tendo. Como é que eu fecho somente esse arquivo? No meu caso, eu trabalho com várias planilhas Excel paralelas. Até por isso, eu não gosto de trabalhar ocultando o arquivo. Mas muitos me pediram aí como está ocultando a aplicação. Então, como é que a gente faz aqui? Ó? Observe, ó. Vou dar um duplo clique nesse objeto e tudo isso daqui eu já lhe ensinei passo a passo. Então observe, ó, aqui no final do meu código eu tenho um comando para aqui, ó, application é aplicação, ou seja, a aplicação é o Excel por completo, todo o Excel. O kit é para fechar, então eu estou fechando quem? A aplicação Excel. Eu não estou fechando somente esse arquivo. Então como é que a gente faz para fechar somente esse arquivo? Mesmo que eu possa ter outros arquivos abertos simultaneamente a esse. É o que eu vou estar ensinando agora, ó. Observe que eu vou deixar esse comando comentado. Lembre-se que o que está em verde, o VBA não compila, ou seja, ele não roda. Então, como é que eu faço para estar fechando somente esse arquivo? Ó? Vou utilizar o comando diz workbook, ou seja, este livro, ou seja, este arquivo. Ponto close. Então, dessa forma, eu vou fechar quem? Somente este arquivo. Mas aí, há também uma pegadinha por trás e eu vou lhe mostrar na prática. Ó. Vou salvar esse arquivo e eu estarei fazendo alguns testes. Ó. Vou fechar a janela do VBE e vou estar executando o nosso arquivo. Ó. Então, muita atenção que eu vou fazer alguns testes para que você entenda tudo que eu vou estar fazendo, para que você possa estar adaptando aos seus projetos. Vou clicar em fechar e vou clicar em sim. Observem que ele fechou aparentemente todo o meu arquivo Excel. Se por acaso eu tiver um outro arquivo Excel, a gente vai verificar, fazendo um teste para verificar se ele vai fechar somente esse ou se vai fechar um outro arquivo. Ó. Então observe, ó. Eu vou aqui abrir um arquivo Excel em branco e vamos fazer esse teste. Ó. Vou fazer aqui uma alteração nesse arquivo e eu estarei escrevendo Gleidson Pereira. Ó. E agora vou abrir o nosso arquivo que eu estou lhe ensinando passo a passo. Vou dar um duplo clique para que o nosso arquivo possa estar iniciando. Ó. Então está carregando o nosso arquivo e lembre-se que eu havia dito a você, ó. Quando eu trabalho com ocultação de arquivo, eu oculto não somente esse arquivo, eu oculto toda a aplicação. Ou seja,
ocultou aquela primeira planilha que eu havia aberto, ó. Então muita atenção, ó. E não é só isso que eu quero mostrar a você, ó. Ao clicar em fechar, observe, ó, você deseja fechar o arquivo por completo? Caso sim, confirme clicando em sim. Vou clicar em sim, ó. Observe que fechou aparentemente os dois arquivos, mas eu posso afirmar a você que ele fechou somente um arquivo. O outro arquivo ainda está aberto, só que invisível. Lembre-se, aquela minha aplicação está ocultando todo o Excel, não somente este arquivo. Então, como é que eu faço para, ao fechar este arquivo, qualquer outro arquivo que possa estar aberto paralelamente a ele, possa estar se tornando novamente visível? É o que eu vou estar lhe ensinando agora, ó. Vou dar um duplo clique nesse arquivo. Aquele arquivo que eu havia aberto primeiro ainda está aberto, só que está invisível. Tanto é que se eu clicar em invisível, você vai visualizar, ó, pasta 1 ainda continua aberto, ó. Ao voltar aqui para o nosso arquivo, está aqui o arquivo ao qual eu estou trabalhando, ó. Então, como é que a gente faz para que, quando eu feche este arquivo, qualquer outro arquivo que eu tenha ocultado fique visível? Vou descarregar o nosso formulário, vou clicar em não. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Observe que eu vou trabalhar com esta pasta de trabalho. Vou dar um duplo clique sobre ela. Eu estou dentro do evento Open, ou seja, quando abrir este livro. Observe que eu estou dentro do evento Open, ou seja, quando esse arquivo é aberto. Observe que eu vou trabalhar com outro evento, ó. Vou estar trabalhando com o evento Before Close, antes de estar fechando este arquivo. Então, antes de estar fechando esse arquivo, eu vou querer o quê? Que ele fique visível a aplicação Excel. Então, vou copiar esse comando, vou colar esse comando logo aqui acima e vou alterar para True, ó. E vou salvar esse projeto, ó. Então, vamos fazer aqui o teste, ó. Observe que eu vou chamar o formulário, vou clicar em fechar e vou clicar em sim, ó. Observe que fechou somente aquele arquivo e tornou o outro arquivo que estava aberto paralelamente a ele visível. Eu tenho certeza que essa dica já valeu o seu gostei. Então, se ainda não deixou o seu gostei, deixa agora. Agora, vamos estar criando o backup do nosso sistema. É sempre interessante que a gente possa ter um botão para que a gente possa salvar aquela cópia de segurança. Então, é o que eu vou estar lhe ensinando agora, ó. Vou fechar esse arquivo, vou clicar em não salvar. Vou dar um duplo clique aqui para estar iniciando o nosso sistema. E o que eu estarei fazendo, ó, vou clicar em fechar e vou clicar em não. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Duplo clique aqui no nosso FRM principal e eu estarei fazendo o que, ó? Vou copiar esse botão e vou colar logo aqui do lado, ó. Vou arrastar o botão aqui para o lado deste e estarei o reposicionando, ó. Vou clicar sobre ele, propriedades. Então, eu estarei o renomeando para BTN Backup. E também vou estar alterando a sua propriedade Caption, que é o nome que aparece visualmente ao nosso usuário, ó. Vou alterar o Caption para Backup. Com o nosso botão selecionado, eu também estarei alterando a sua propriedade Picture. Vou clicar nessa caixinha de 3 pontinhos, eu estarei selecionando essa imagem, ó, e vou descarregar no nosso botão. Lembrando que no arquivo auxiliar ele vai compactado, você descompacta e você vai ter acesso a todos os arquivos auxiliares, inclusive as imagens, ó. Vou dar um duplo clique nesse objeto e primeiramente vou dar um espaçamento apenas para que a gente possa focar apenas nesse comando em tela, ó. Vou fechar aqui a janela das propriedades e do meu project. Eu já lhe ensinei como estar criando uma pasta, mas eu vou lhe ensinar aqui do zero. E eu vou estar lhe ensinando de uma forma didática. Depois a gente pode estar melhorando o código. Então, primeiramente, eu vou estar declarando aqui algumas variáveis. Aparentemente, eu vou precisar aqui de 5 variáveis. Se eu precisar de mais alguma, depois a gente as declara. Vou precisar dessas variáveis, observe aqui que eu as colei, até porque a gente já sabe como declarar variáveis, ó. A gente coloca esse DIN, se precisar declarar uma variável na mesma linha, basta a gente estar separando por vírgula, ó. Então eu vou precisar aqui de uma variável chamada cópia, de uma variável chamada nome arquivo, de uma variável chamada resposta, de uma variável chamada nome pasta e de uma variável chamada pasta. Eu vou estar utilizando todas elas e na prática você vai entender o funcionamento de cada um, ó. Então primeiramente eu vou estar trabalhando com quem? Com a variável nome arquivo. E como é que eu passo o nome desse arquivo que eu estou utilizando para essa variável? Eu estarei atribuindo através do meu thisworkbook.name. Então dessa forma eu estou capturando o nome desse arquivo juntamente com a sua extensão e atribuindo a minha variável nome arquivo, ó. Então para que você entenda, ó, vou colar aqui um comando. Quando eu clicar naquele botão, ele vai emitir primeiramente esse MSG Box, ó. Esse módulo efetuará uma cópia de segurança e fechará esse projeto.
Aqui eu tenho o VB Information e aqui o título da nossa mensagem. Isso aqui é bem tranquilo. Se você está assistindo essa playlist passo a passo, você já viu várias vezes eu criando um MCG Box. Ó. Então vou clicar nesse executar, só para que você entenda na prática o que está sendo feito até aqui. Ó. Vou clicar em Backup. Ó. Esse módulo efetuará uma cópia de segurança e fechará esse projeto. Se você quiser visualizar realmente quem é DizWorkbook.name, observe. Ó. Vou clicar aqui em não, vou dar um duplo clique nesse objeto, MSG Box, nome, arquivo. Vou clicar em executar e observe, ó, ao clicar em backup, ele vai emitir aquela mensagem e em seguida ele vai me mostrar, ó, controle tutelar, aula 19, 30/5/21, aula de hoje, .xlsb. Ou seja, retornou o nome do meu arquivo com a sua extensão. E eu vou precisar dessa informação para quê? Para estar personalizando a nossa mensagem e até para que eu possa estar criando uma cópia desse arquivo. Eu só fiz dessa forma para que você entenda quem é o DizWorkbook.name. Vou clicar aqui em fechar e vamos continuar aqui a programação do nosso botão backup. Ó. Então, o que eu estarei fazendo agora? Ó? Vou utilizar a nossa variável resposta e eu estarei emitindo uma mensagem ao nosso usuário. Eu estarei fazendo uma pergunta a ele. Dessa vez, eu vou utilizar aqui o envare username. Eu vou estar listando dessa forma para quê? Para que você possa entender e aplicar aos seus projetos. Ó. Envare, abro meu parênteses, observe que ele vai me pedir a expressão que eu quero estar retornando é o nome da pessoa logada aí na sua máquina. Então eu vou utilizar aqui o username, fecho aspas duplas e posso fechar o parênteses aqui do envare. Como eu havia dito, eu estou customizando essa mensagem para que você possa estar aplicando aos seus projetos. Ó. E vou estar concatenando, agora sim vai estar iniciando o prompt, aquele corpo da nossa mensagem. Confirma o backup do concatenado com quem? Com a nossa variável nome arquivo. Então vai estar me resultando qual mensagem? Username, no meu caso aqui, o nome da minha máquina é Pichal. Então vai aparecer para mim assim, ó, Pichal confirma o backup do nome arquivo. Que nome arquivo? O nome do meu arquivo com a sua extensão. Vou estar concatenando entre aspas duplas, com símbolo de interrogação, fecho aspas duplas, vírgula, o VB yes, no, para que apareça aquele botão de sim e não a minha mensagem. E também vou querer que apareça aquele símbolo de questionamento. Vou utilizar aqui o VB question, vírgula, entre aspas duplas, aqui vai o título da nossa mensagem. Eu estarei utilizando o nome do nosso canal, Programador Excel VBA. E fecho aspas duplas e também devo fechar o meu parênteses. Para que você possa ver todo o código que eu escrevi aí, eu vou estar fazendo uma quebra de comando. Ó. Observe que após essa vírgula eu tenho um espaçamento. Então vou aproveitar esse espaçamento, vou dar um underline e um enter. Ó. Então dessa forma eu fiz uma quebra de comando no VBA. Agora vou fazer uma verificação com a variável resposta. Eu vou verificar se ela é igual o VB no. Ou seja, se o meu usuário clicou no botão de não. Se essa condição for verdadeira, então o que é que eu estarei fazendo? E estarei emitindo uma mensagem a ele. Ó. Colei aqui o comando, que é bem tranquilo, apenas uma mensagem. Ó. Utilizei o envare username concatenado com backup cancelado pelo usuário. Utilizei aqui o VB exclamation e o título da nossa mensagem. Ó. Programador Excel VBA. Novamente eu vou fazer aqui uma quebra de comando apenas para que você visualize tudo em uma única tela. Ó. Observe. Ó. Então, como eu havia dito, eu estou utilizando apenas a mensagem. Ó. Eu estou informando para ele que foi cancelada a operação de backup. Para que o meu código pare por aqui e não execute mais nada do que eu vou estar programando, eu tenho que utilizar um exit sub. Dessa forma, o meu código ignora tudo que estiver abaixo dele. E para que eu possa fechar a estrutura if, eu devo informar o nosso end if. E se o meu usuário clicou no botão sim, o que é que eu devo estar fazendo? É o que eu vou fazer agora. E estarei chamando a nossa variável nome pasta. E eu estarei atribuindo a ela um input box. O input box nada mais é do que um MSG box. Só que dessa vez ele vai coletar uma informação. Ó. Abro meu parênteses, eu vou fazer uma pergunta e o meu usuário vai responder para o meu input box. E essa resposta eu vou armazenar nessa variável. Ele vai me pedir quem? Primeiramente o prompt, que é o corpo da mensagem. Ó. Entre aspas duplas, eu vou fazer aqui uma colagem. Observe, ó, informe um nome para pasta. Esse daqui é o prompt, é a mensagem que vai aparecer para o meu usuário. E Programador Excel VBA é o título dessa mensagem. Então, para que você possa entender, ó, observe, ó, eu vou fazer uma execução só para que você entenda. Ó. Ao clicar em OK, observe que eu vou clicar em sim. Ó, e aí vai aparecer quem? O input box. Ó, informe um nome para pasta.
O nome que eu der para essa pasta será a pasta que eu estarei criando e em seguida eu vou criar uma cópia deste arquivo e salvar dentro dessa pasta. Claro que eu já posso pré-definir a pasta, inclusive eu já listei dentro dessa playlist utilizando o comando para gerar vários PDFs. A ideia aqui é apenas estar listando de uma outra forma para que você possa estar aprendendo e adaptando aos seus projetos. Eu posso criar a pasta que eu quero, por exemplo, backup. Ao dar um OK, ele não vai fazer nada por enquanto, até porque ainda não programamos para que ele crie a pasta. Então, como eu havia dito, eu passei um critério para ele, e aquele critério ficou armazenado na minha variável nome pasta. Então, vou clicar aqui em fechar e vou clicar em não. Vou novamente dar um duplo clique aqui no nosso botão e vamos retomar a nossa programação. Vou fechar aqui a janela do project e vou dar um espaçamento para que a gente possa visualizar apenas esse comando. Agora vou chamar a variável pasta e estarei atribuindo ela o que? O meu diz workbook, que é este livro, .pet. Então dessa forma eu estou capturando o caminho deste livro, o caminho desse arquivo. E estarei concatenando entre aspas duplas com a minha barra. Para quê? Para que eu possa acessar a essa parte que está salvo esse arquivo. E estarei concatenando com a minha variável nome pasta, a variável que está armazenando o nome da pasta a qual vou estar criando. E estarei concatenando entre aspas duplas com a minha barra, para que eu possa entrar dentro da pasta que foi criada através do input box. Então, muita calma, você vê esse vídeo pausadamente e vai debugando o código para que você entenda tudo que a gente está fazendo até aqui, ó. Então, como eu havia dito, a minha variável pasta está armazenando o caminho desse arquivo concatenado com o nome da pasta a qual eu criei aqui no comando acima, ó. Ainda não criamos a pasta, apenas armazenando o nome da pasta nessa variável nome pasta. Para que eu possa estar criando, primeiramente eu preciso verificar se essa pasta já existe ou não, até para que não dê um erro. Vou chamar a variável cópia, que estarei atribuindo ela o que? A minha variável pasta, concatenado com a variável nome arquivo, e estarei concatenando com o meu format, abro o meu parênteses, aqui eu estarei utilizando uma máscara de data e hora. Para que eu vou fazer isso? Toda vez que eu salvar uma cópia de arquivo dentro de uma pasta, se eu salvar novamente o mesmo arquivo, o que vai acontecer? O Excel vai me avisar que eu já tenho um arquivo salvo dentro dessa pasta e vai ficar me perguntando se eu quero salvar uma outra cópia. Então, para evitarmos isso, eu sempre vou salvar o arquivo juntamente com a data e hora. Assim, nunca o arquivo vai ter o mesmo nome. Então, eu vou utilizar aqui o no. Abro meu parênteses e fecho o parênteses do no. O no retorna a data e hora atual. Só que quando eu vou salvar um arquivo, eu não posso salvar o arquivo com barras, que vai vir na hora. Então, para que a gente possa evitar isso, eu vou dizer para o meu comando qual é o formato de data e hora. Vírgula, entre aspas duplas, aqui vai a minha máscara. Vou passar a máscara de dia, mês e ano. Observem que eu estou utilizando um traço. Vou dar um espaçamento e vou utilizar aqui horas, minutos e segundos. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Então a minha variável cópia está recebendo quem? Está recebendo a variável pasta concatenado com o nome do arquivo e concatenado com quem? Com o format no. Tudo isso daí está sendo armazenado na variável cópia. Até porque quando eu quiser criar uma cópia do arquivo, eu tenho que dizer para o comando que o nome do arquivo, a sua extensão, aonde ele deve ser salvo. Então tudo isso já está armazenado na variável cópia. Agora precisamos verificar se já existe uma pasta, porque se já existir vai dar um erro. Então primeiramente vamos criar uma verificação e em seguida vamos criar essa pasta caso ela não exista. Então eu vou utilizar aqui a estrutura if e vou utilizar o comando dir, que para que ele serve para verificar se existe essa pasta. Vou passar a nossa variável pasta, vírgula, vou utilizar aqui o VB Directory, ou seja, o comando para saber se no meu diretório se existe essa pasta. E fecho o meu parênteses, eu estarei verificando se ele é igual aspas duplas, e vou utilizar o nosso tem. O que é que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o comando dir, que é para verificar se no meu diretório se eu tenho a variável pasta. A variável pasta é aquele nome que eu dei através do meu input box. Então, por exemplo, lá no meu input box eu dei o nome backup. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se no meu dir tem o backup. E caso essa pasta não exista, vou utilizar o mkdir para criar quem? A variável pasta. Então, dessa forma eu vou estar criando uma pasta. E eu posso estar informando ao meu usuário que já foi criado essa pasta.
Vou fazer aqui uma colagem, é apenas um comando simples, ó. Pasta criada com sucesso, VB Information e o título da nossa mensagem, ó. Aqui abaixo eu vou utilizar um else. Vamos supor que essa pasta já exista, então eu posso também estar informando ao meu usuário que não foi criada a pasta, porque a pasta já é existente. Então abaixo do else eu posso estar utilizando aqui um MCG Box. E estarei fazendo isso, ó. Vou colar aqui o comando, observe que eu estou informando, ó, a pasta não foi criada por já existir. E logo abaixo vou informar a estrutura end-if, para quê? Para que eu possa estar fechando essa estrutura, ó. Antes de estarmos executando essa rotina por completo, vamos entender o que ela está fazendo até aqui, ó. Então vou clicar nesse símbolo Excel, vou clicar em formulário, ó. Vou estar clicando em backup, ele vai estar emitindo primeiramente aquela mensagem. Esse módulo efetuará uma cópia de segurança e fechará esse projeto. Ele vai me fazer aquela pergunta: Pichau, confirma o backup do controle tutelar? Ao clicar em não, ele vai estar informando o quê? Que eu cancelei o backup, ó. Ao clicar em backup, ao dar um OK e agora confirmar que eu quero criar um backup, ele vai me aparecer aquele input box. E por exemplo, ó, eu vou estar criando uma pasta chamada programador. E essa pasta está sendo criada aonde? Vai estar sendo criada aonde esse arquivo está salvo. Vou dar um OK. Observe, ó, pasta criada com sucesso. Se eu for lá na minha pasta, aonde está salvo esse arquivo, então observe, ó, a pasta programador acabou de ser criada, ó. Dentro dessa pasta ainda não contém nenhum arquivo. Agora eu vou estar criando uma verificação para saber se esse arquivo foi aberto como leitura ou como administrador, porque toda vida que eu salvo uma cópia do arquivo, então eu vou ter que fechar esse arquivo. E se esse arquivo eu não tiver salvado alterações, eu preciso estar o salvando. Então primeiramente vamos verificar. Se esse arquivo foi aberto como leitura, eu não salvarei as alterações, simplesmente estarei o fechando. Se esse arquivo foi aberto como administrador, eu salvarei as alterações de forma automática e em seguida o estarei o fechando. Então como é que a gente faz isso, ó? Vamos soltar lá o nosso código, ó. Vou clicar em fechar, vou clicar em não. Tenho certeza que você já entendeu tudo que eu tenho feito até aqui dentro desse botão backup, ó. Então como é que eu faço, ó? Vou fazer uma verificação, vou utilizar o comando diz workbook.read on, ou seja, estou verificando se esse arquivo está aberto somente como leitura. Se essa condição for verdadeira, o que eu estarei fazendo? Eu não estarei o salvando. Como é que eu faço isso? Ó? Diz workbook.saveIt. Então dessa forma eu não estarei o salvando e vou dizer para ele que ele é igual a true. Então estou dizendo basicamente para o Excel: não salve este arquivo. Se essa condição for falsa, isso quer dizer o quê? Que eu abri o arquivo como administrador. Então o que eu faço? Ó? Else, e eu estarei utilizando novamente o comando diz workbook.save. Então dessa forma eu vou estar salvando quem? Esse arquivo. E para fechar a estrutura if, devo estar informando o end if. E como é que a gente salva a cópia desse arquivo? Ó? Vou utilizar o comando diz workbook.saveAs. Eu estarei salvando uma cópia desse arquivo. E qual cópia é essa? A variável cópia. Lembrando que a variável cópia já hospeda o nosso file name, ó. Que file name é esse? É onde deve ser salvo o arquivo, o nome do arquivo e a sua extensão. Então a variável cópia já hospeda aonde eu devo estar salvando, qual é o nome do arquivo e qual é a sua extensão. Observe, ó, eu estou utilizando a variável pasta, a variável nome arquivo concatenado com todo o nome do arquivo. E em seguida eu posso estar emitindo uma mensagem ao meu usuário, ó. Eu estarei utilizando um MCG Box, eu estarei informando, ó, backup efetuado com sucesso. Aqui farei novamente uma quebra de mensagem para que você possa visualizar todo o comando em tela. E em seguida eu estarei fechando esse arquivo, justamente com a sugestão do nosso amigo, ó, diz workbook.close. Então dessa forma eu vou fechar somente esse arquivo, ó. Então já dá para testarmos. Só lhe adianto que vai dar um erro e é importante que dê esse erro para que você entenda por que eu vou fazer de uma outra forma. Vou clicar em salvar e vamos fazer o teste, ó. Vou clicar em formulário, estarei clicando em backup, vou dar um OK, vou dizer que eu quero criar um backup e vou criar a nossa pasta, ó. Vou criar uma pasta chamada VBA. Ao dar um OK, ele vai me informar que a pasta já foi criada com sucesso e observe, ó, Pichau backup efetuado com sucesso. Ao dar um OK, ele vai fechar esse arquivo.
E essa é uma desvantagem de utilizar o comando dizworkbook.close. Eu fecho o arquivo, mas aquela interface do Excel, se você tiver outros arquivos Excel paralelamente abertos, possivelmente vai ocorrer isto. E observe, ó, dentro da minha pasta VBA, ficou o nome do arquivo, já está salvo. No entanto, ele ficou ilegível. Como eu havia dito a você, possivelmente iria ocorrer um erro. Ó. Observe, ó, controle tutelar, aula 19, 30/5/2021, aula de hoje, .xlsb, e junto dele ficou a data e hora atual. Então qual o erro? Ó? O erro é porque eu estou utilizando a data e hora atual depois da extensão. E essa informação que eu deveria usar antes, ou seja, no começo do nome do meu arquivo. Então vamos fazer esse ajuste. Ó. Vou clicar em voltar e vou novamente abrir esse arquivo e vamos fazer as alterações necessárias. Ó. Vou clicar em fechar, vou descarregar clicando no não e vamos fazer o ajuste. Ó. Visual Basic, exibir o meu Project Explorer, duplo clique aqui no FM principal e duplo clique no botão Backup. Ó. Onde é que eu devo fazer esse ajuste? Ó? Aqui, ó. Observe que eu vou recortar esse comando, vou dar um Ctrl X e vou apagar essa concatenação. Aqui é o nome do meu arquivo com a sua extensão. Então, antes de eu estar dando o nome do arquivo com a sua extensão, eu estarei colando aquele comando e estarei concatenando, agora sim, com o nome arquivo. E observe que eu vou dar um espaçamento para não aglutinar a data e hora atual com o nome do arquivo. Ó. E vamos novamente fazer o mesmo teste. Ó. Vou salvar aqui o projeto, vou clicar em formulário, vou clicar em backup ó, e vou dar OK. Ó. Vou clicar em sim. Observe que agora vou estar informando o nome da mesma parte que eu já criei agora há pouco. Ó. VBA. Vou dar um OK. Ele vai me informar que a pasta não foi criada por já existir. Então, o nosso comando de verificar e criar pasta está funcionando perfeitamente. Lembrando que eu estou fazendo dessa forma apenas para ser de forma didática, para que você possa aprender, entender e adaptar aos seus projetos. Dentro dessa playlist eu já listei como está salvando um arquivo dentro de uma pasta que a gente cria em tempo de execução. E vou dar um OK. Observe, ó, Pichau Backup é efetuado com sucesso. Lembrando que Pichau é o nome da minha máquina. Ó. Vou dar um OK. Vou fechar esse arquivo e vamos lá dentro da pasta VBA. Ó. Observem que foi criado a cópia do arquivo, 30/5/2021, às 15h25 e 33, controle tutelar, aula 19. Ó. Se eu der um duplo clique no arquivo, você vai observar, ó, é o mesmo arquivo. Ó. Perfeitamente foi criado a cópia do arquivo. Ó. Esse foi o tema da aula de hoje, eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Muito obrigado a você que comentou no nosso vídeo, #login. Possivelmente nos próximos vídeos vamos estar criando essa tela de login. Então muito obrigado a vocês que comentaram #login. Quando iniciarmos a tela de login, eu estarei citando o nome de cada um. Então muito obrigado, #login. Se você quer a tela de login, comenta também nesse vídeo, ó, #login. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal. E se já for inscrito, recomenda esse vídeo para aquela pessoa que está precisando aprender a criar um cadastro do zero no Excel. E espero para o nosso próximo vídeo.